Boa noite a todos. Com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz, que nós iniciaremos mais uma live Papo de Amigos, hoje com um super convidado, nosso parceiro Orson Carrara. Estaremos falando sobre os tipos de mediunidade. Eu conto com a presença de todos, com a participação de todos. Espero que vocês tirem suas dúvidas. É um tema muito importante, é um tema que nos traz muitas perguntas, muitas curiosidades. As pessoas ficam bem curiosas sobre esse tipo. Será que eu sou médium? Será que eu tenho mediunidade? Por favor, quem já foi entrando, se inscreva no nosso canal também, www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Mandar um abraço aqui pro meu parceirão, o Ivan, que já está aqui acompanhando a gente, meu amigo João Carlos, minha tia Leia, tá todo mundo já entrando, a Nonô, o Aquiles, tá todo mundo aqui online com a gente. Nós vamos hoje falar sobre os tipos de mediunidade, quais são a responsabilidade no desenvolvimento da mediunidade, como desenvolver a mediunidade, se você tem curiosidade, se você quer saber como é feito o desenvolvimento mediúnico, onde vocês podem fazer esse desenvolvimento mediúnico, que é muito importante também saber como é feito e onde é feito esse desenvolvimento. Então, é um tema muito extenso, mas nós vamos trazer aqui o Orson, ele com todo o conhecimento que ele tem, ele vai nos passar, vai nos informar hoje. E lembrando, gente, sempre eu peço aqui durante as lives que vocês sempre deixem as perguntas, que participem. O nosso palestrante está aqui, tirem dúvidas, façam perguntas. A gente vai tentar ler todas, responder a todos. Não fique com dúvida, a live é para isso, é para esclarecimento, tá? De todos. Um abraço para a Vitória também, deu uma boa noite já aqui, Catiane, a Rosângela está entrando também, a Eliana, nossa parceira, também está sempre aqui acompanhando a gente. Hoje, lembrando que a gente vai estar, o professor vai chegar um pouquinho atrasado, por causa que ele tem os compromissos de estudo hoje, mas a live está muito boa. O Orson já participou com a gente aqui na nossa live. Foi um prazer imenso ter o nosso convidado, o Orson. Ele falou sobre os livros que devemos ler, reler e estudar, né? Foi muito importante tudo que ele passou para a gente, né? E hoje um tema importantíssimo. Nós vamos falar sobre os tipos de mediunidade. Você é médium? Você tem mediunidade? Você sabe se você tem mediunidade ou não? Já procurou saber? Já procurou? Alguém já te falou que você é médium? Você sabe quais são os sintomas da mediunidade? Como saber se você é médium? Será que todos nós somos médiums, né? Será que eu preciso trabalhar numa casa espírita para ser um médium, para desenvolver a mediunidade? Essas são todas perguntas que hoje nós vamos esclarecer aqui com o nosso convidado, com o Orson, tá? Então eu peço a participação, não fique com dúvida. Lembrando também que depois que termina a live, a gente disponibiliza essa live completa no nosso canal no YouTube. Lá tem todas as lives nossas, tá, disponíveis até hoje, que a live Papo de Amigos já realizou. No endereço www.youtube.com/Papo de Amigos 10, tá? Acessem lá, se inscrevam, curtam os nossos vídeos. É muito importante para nós essa participação de todos. Eu vou tentar adicionar aqui o Orson e o Matheus para a gente iniciar a nossa live, tá? E pedindo a todos, né, que deixem também os comentários de onde vocês estão falando. Eu sei que tem bastante gente que a gente já está acostumado aqui a participar, mas a gente gostaria de saber da onde vocês estão falando, deixando os seus comentários. O nosso amigo Orson já está arrumando aí sua câmera, ele já está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, meu amigo Orson. Gratidão mais uma vez por você estar aqui com a gente, compartilhando esse tempo. Eu estou falando das pessoas que é muito importante a participação delas, que tirem suas dúvidas, não fiquem com dúvidas. Hoje nós vamos bater aquele papo
como a gente sempre fala, aquele papo entre amigos. O professor vai chegar um pouquinho atrasado, eu estou aguardando o Matheus para ele adentrar a live. Enquanto isso, meu amigo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe sempre. É uma gratidão imensa ter você aqui na nossa live. Ô, meu amigo, boa noite aos amigos que estão acompanhando aqui. É uma satisfação muito grande participar novamente. Me sinto muito honrado, porque essas oportunidades são muito valiosas para todos nós, né? Quero saudar aí os amigos todos que estão chegando, que estão acompanhando, porque realmente é uma oportunidade muito valiosa. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos adicionando, olha, o Matheus agora. Matheus, seja bem-vindo. Nosso amigo Orson já se apresentou aqui. A palavra é toda sua, meu amigo. Sua, Matheus. Não, eu já falei. Agora boa noite, meus meninos lindos. Como vão vocês? Um prazer imenso tê-lo aqui com a gente de novo, Orson. Eu tenho recebido as suas mensagens. Muito obrigado, viu, Orson? Tenho recebido as mensagens pelo WhatsApp, tenho acompanhado o seu trabalho. É muito gratificante a gente ter um norte, sabe, Orson? A gente que está começando agora, a gente está aprendendo. Então, a gente ter pessoas assim como você, mais experientes, mais vividas, que têm mais conhecimento que a gente, é muito bom, porque muitas vezes surgem dúvidas uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu faço isso desde muito menino. Não importa eu não saber de algum assunto. Sabe o que eu faço? Eu colo em quem sabe. Eu fico que nem carrapato. Eu colo em quem sabe. Isso aí é uma coisa que eu aprendi desde muito menino na minha vida. Não interessa, você não precisa saber do assunto. Mas se você quiser saber, se você tem interesse, sempre alguém tem mais vivência, mais experiência que você. Então, eu acho que é uma sabedoria que todos nós temos que ter em todos os aspectos da nossa vida. A gente ter a humildade de sempre querer aprender mais. E eu sei que você, Orson, é um menino também que não para de estudar. Então, meus parabéns, meu querido. Bondade sua, Matheus. Eu também sou um aprendiz, estamos todos aprendendo. Somos alunos dessa escola maravilhosa. Dessa escola tão grata, né? Cheia de luz, né, Orson? Que a gente sempre está nessa evolução, buscando a nossa evolução, nosso melhoramento espiritual, né? Então, o Orson, ele é palestrante, ele é escritor, ele preside uma casa espírita na cidade de Matão, Carbar Chute. Ele sempre está mandando, como o Matheus disse, ele manda para a gente os artigos, escreve artigos belíssimos, fazem agora no canal dele no YouTube, depois a gente vai deixar disponibilizado o canal dele para vocês acessarem. Tem vídeos, tem um conteúdo maravilhoso para quem quer aprender, para quem quer ver artigos edificantes sobre a doutrina espírita. Essa questão que você está fazendo, Orson, que você traz sempre uma entrevista falando de um tema, é muito importante. É bom que você compartilha sempre com a gente no Zap, como o Matheus disse, a gente aprende demais com todo esse conteúdo. E vamos iniciar então, Orson, vamos falar sobre os tipos de mediunidade, vamos falar sobre mediunidade. Será que todo mundo é médium, Orson? Será que todos têm um tipo de mediunidade? Como é feito para desenvolver a tal mediunidade? Tem bastante gente que fala, eu queria desenvolver a mediunidade, eu queria ser médium. Será que todos nós somos médiums? Será que todos nós temos algum tipo de mediunidade? A palavra é toda sua, meu amigo Orson. Pois é, esse assunto é um assunto empolgante. O próprio título que vocês deram aí, tipos de mediunidade, ele é muito estimulante, porque verdadeiramente nós temos aí nesse capítulo, nesse assunto humano, uma inesgotável fonte de conhecimentos, de reflexões, considerando que a mediunidade é uma faculdade humana, ela não é privilégio do espiritismo, não é invenção de Allan Kardec, ela não é monopólio dos espíritas, ela está em todas as pessoas. Conforme Allan Kardec mesmo indicou lá em O Livro dos Médiuns, que é um monumento para tratar do assunto,
Aliás, o maior tratado sobre essa faculdade humana já publicado na humanidade Aqui, e normalmente esquecido, pois é muito bom que você mostre, porque muitas pessoas acham, quando pegam o livro dos médios, mas esse livro é muito antigo, ele é cansativo, ele é um assunto superado. É nada, experimente ler as suas páginas, suas linhas, seus capítulos, que você vai ver a atualidade deles, dessas linhas. Porque a mediunidade, ela apresenta muitas nuances. O próprio título aqui da nossa conversa, Tipos de Mediunidade, já indica isso. Já indica que existem vários tipos, e realmente há vários tipos. Todos nós somos mais ou menos médiuns, né? Eu que vos falo aqui, que nasci em família espírita, de uma família tradicionalmente espírita, eu não sou médium, explícito pelo menos. Eu sou aquele médium que poderíamos classificar como médium intuitivo. Agora, você fez uma pergunta muito interessante. Muitas pessoas querem saber como é que faz para desenvolver a mediunidade, como é que faz para que essa capacidade aumente. Olha, a mediunidade em si, ela é um atributo humano, é uma capacidade humana que tem que ser educada, como qualquer outra habilidade que você tenha, né? Uma pessoa que se dedica ao esporte, por exemplo, tem que educar a sua prática de exercícios físicos, treinar bastante para se tornar um esportista de destaque. Com a mediunidade não é diferente, você tem que treinar, entre aspas, você tem que se educar, você tem que conhecer para que você se torne experiente. E isso no sentido de aplicar as orientações trazidas pelo Espiritismo. O desenvolvimento da mediunidade, que é a palavra mais usada, que seria a educação mediúnica, para que o médium não fique dando espetáculos, para que o médium não fique subindo no palco e querendo chamar atenção em espetáculos de vaidade ou de autopromoção ou de projeção. Mas o médium devemos, porque todos nós somos mais ou menos médiums, apesar das diferenças com que essa faculdade se apresenta, todos nós devemos ter a preocupação de nos melhorarmos moral e intelectualmente. Esta melhora moral e intelectual, que se dá através do exercício na conquista de virtudes, no exercício de você se tornar melhor, faz com que você se desenvolva, que você aprimore a sua percepção espiritual. Quando eu digo que eu sou um médium que pode ser classificado como médium intuitivo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu penso no assunto, quanto mais eu reflito no assunto, mais eu consigo captar as influências dos espíritos. Mas eu não sou do tipo que fica incorporado para falar, para escrever. Sou eu mesmo que falo. Vocês que estão me vendo aí, fiquem tranquilos que é o Orson mesmo que está falando. Não é nenhum espírito se comunicando aqui, não. Mas acontece que esse fato de estar envolvido com o assunto ajuda a gente a desenvolver essa capacidade de percepção. Isso é variável de criatura para criatura. O médium que quer desenvolver a psicografia, que sente o braço tremer e quer pegar o lápis para escrever, ele vai ter que treinar isso, para educar o braço. Tem hora para fazer isso, ele vai ter que colocar uma disciplina. O médium psicofônico que fala, ele não pode, no meio da rua, começar a receber um espírito. Ele tem que aprender a se segurar. Ele não é para ficar dando shows de espetáculos mediúnicos. Então, ele também, o médium que tem informação visual, por exemplo, ele não vai chegar para a pessoa, você está acompanhado de tal espírito. Calma, precisa ter prudência com informações dadas às pessoas. Então, a mediunidade, ela abre um leque tremendo de análise e situações que possam ser trazidas para a reflexão. Lembrando, Orson, sobre tudo isso que você falou, que o desenvolvimento mediúnico traz para a pessoa que está buscando esse desenvolvimento uma responsabilidade muito grande. É como você mesmo disse, né? Imagina um médium vidente começar a sair falando no local de trabalho, aí para a rua, em qualquer lugar, o que ele está vendo, o que ele recebe. Então, o desenvolvimento mediúnico, primeiramente, começa pela reforma íntima que nós temos que fazer, né? A mudança de hábitos, a mudança de pensamentos. Isso é muito importante para o começo do desenvolvimento mediúnico, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente busca o desenvolvimento mediúnico, eu quero ser médium, todo mundo quer ser médium, de ver as coisas, de adivinhar, né? Então, lembrando que mediunidade não traz ganho de dinheiro para ninguém, tá, gente? Desenvolvimento mediúnico, você desenvolve a tua mediunidade para o seu melhoramento espiritual e para o auxílio da caridade, para você praticar a caridade. O desenvolvimento mediúnico
é algo muito sério, tem que ser feito em casas espíritas sérias, para a gente fugir de tudo isso que o Orson falou, para não deixar a vaidade, para não deixar o materialismo pegar você no desenvolvimento mediúnico. A gente sempre fala que as pessoas, eu brinco com meus amigos, mas eu queria desenvolver, queria ser médium. Eu falei, gente, é simples. Você quer desenvolver a tua mediunidade? Começa a desenvolver o amor e a caridade ao próximo. Esse é o melhor desenvolvimento mediúnico que cada pessoa pode fazer. Você não precisa do centro espírita, você não precisa estar em lugar nenhum. Você desenvolve a tua mediunidade desenvolvendo o amor ao próximo, desenvolvendo a caridade. Então, por isso que a gente procurou fazer esse tema, né, Orson? Porque ele, se for falar sobre tipos de mediunidade, dá para a gente ficar aqui a noite toda falando, porque é um tema exige muito estudo, gente, muita dedicação. Você nunca vai acabar o estudo. Eu fiz um curso, agora eu acabei, eu sou médium desenvolvido. Não, aí que começa o trabalho, aí que começa o desenvolvimento. Então, mediunidade, desenvolvimento mediúnico é algo muito sério. Como o Orson mesmo disse, ele é médium intuitivo, né? Para quem lê os artigos dele, assiste as palestras dele, né? Ele não está incorporado, como ele disse mesmo, é o Orson mesmo. Isso tem muitos anos de dedicação, ele é de uma família espírita. Ele nasceu dentro de um lar espírita. E ele não para de estudar, ele não para de buscar conhecimento, né? Então, para você ver que é uma dedicação para a vida toda. Então, é algo muito sério, por isso que a gente trouxe o Orson para falar sobre isso, né? Porque a gente já conhece o trabalho que ele faz. Teve uma parceira nossa aqui, acho que foi a Nono, ela fez uma pergunta ao Orson. Ela colocou assim, tem que trabalhar, está atrasada. Essa frase está correta, porque a gente escuta muito isso, as pessoas falando, eu fui num centro, eu fui... filho, você tem que trabalhar, está muito atrasado. Já vou te fazer uma pergunta. Existe tempo, idade para se desenvolver a mediunidade? Por que que uns começam jovens, outros adolescentes, outros crianças e outros mais maduros? A responsabilidade é a mesma. Mas, porém, existe tempo, Orson? Porque tem gente que fala, eu já tenho 30, 40, 50 anos, eu não desenvolvi, acho que eu não desenvolvo mais. Você poderia responder para a gente, Orson? Pois é. Você, na sua fala aí, você chamou um quesito indispensável para a prática mediúnica, que é a responsabilidade. A mediunidade ela não é brincadeira, ela é um compromisso. E sendo um compromisso, ela não é fruto do acaso. O espírito reencarnado que está aqui, seja homem, seja mulher, seja casado, seja solteiro, ele traz consigo um compromisso dentro de si mesmo. Este compromisso ele pode se apresentar de muitas formas. Não necessariamente a mediunidade será receber espíritos. Às vezes a mediunidade é a mediunidade de arrecadar alimentos e entregar nas casas, de conversar, de ser uma voz amiga, um ouvido amigo, etc. A mediunidade ela é muito variável. Ela apresenta-se sob várias formas. Agora, sobre a pergunta que você fez, uma criança ela não tem maturidade para exercer a mediunidade. Tem que aguardar o amadurecimento, embora possa haver mediunidade na infância. Os pais terão que ter paciência com isso, terão que conduzir as crianças até que elas adquiram a maturidade, porque é um processo que vai acontecer naturalmente. Agora, sempre é tempo de trabalhar, porque às vezes o espírito trouxe o compromisso consigo e às vezes atrasa, né? Às vezes acontece do espírito estar distraído, não conhecer o assunto, não se interessar pelo assunto, e achar que aquilo é uma coisa psicológica, um distúrbio emocional, fica confundindo. E acontece muito isso, a pessoa confundir aquilo que sente como se fosse uma carência. Às vezes a carência não é dela, às vezes a carência é do espírito, que ela consegue perceber as aflições de uma entidade desencarnada que ela capta ou que se aproxima dela. Então, sempre é tempo de nós trabalharmos. O trabalho da pergunta da pessoa que fez aí, sempre é tempo de trabalhar. E não necessariamente você terá que integrar um centro espírita, participar de uma mesa mediúnica para dizer que isso é trabalho. Também é trabalho varrer o chão, também é trabalho arrecadar alimentos, também é trabalho lavar o banheiro, também é trabalho fazer palestra, também é trabalho distribuir alimentos, também é trabalho atender pessoas, ouvir as pessoas, cumprimentar as pessoas.
Quer dizer, o trabalho espírita ele é muito amplo. Muitas vezes o trabalho espírita está na capacidade que a pessoa tem de doar amor. Existem pessoas que são espontaneamente amorosas. E aquelas vibrações que a pessoa faz, às vezes, na prece, ela transmite, olha que coisa bonita, um entregando o outro, aí olha que bonito o trabalho, né? A pessoa que se dedica à amorosidade nas palavras, por exemplo, ajuda muita gente. Tem pessoas que às vezes não têm a facilidade de falar, no entanto, tem pensamentos bons, já está trabalhando. Agora, se a pessoa sente dentro de si a necessidade de algo fazer, vá em busca, porque talvez você esteja realmente atrasado. Isso não quer dizer que esteja, mas pode ser que você esteja com um compromisso que trouxe dentro de si e ainda não começou o trabalho. Então, procure aprofundar-se no assunto. Nesse aspecto, eu quero muito indicar a você que leia o livro A Luz do Consolador, de Ivone do Amaral Pereira, porque se trata de uma obra repleta de respostas a perguntas como essa que você fez. Ivone respondeu muitas perguntas de pessoas as mais variadas, nas mais diversas aflições, e ela transformou isso, as respostas, em instrução doutrinária. O livro se chama A Luz do Consolador. Então, o trabalho sempre é tempo. Agora, os compromissos são variados. Alguns vieram com o compromisso da mediunidade, outros não necessariamente. Então, vemos pessoas nas mais diversas áreas de atuação que não atuam como médiuns, e, no entanto, trabalham muito. E enquanto outras que são médiuns atuam na mediunidade, além de atuar em outras frentes também. Então, o trabalho com responsabilidade, lembrado aí pelo nosso Rômulo, é essencial para o equilíbrio do médium. O médium que se disciplina, o médium que estuda, o médium que se esforça, ele vai contar com a assistência dos bons espíritos. Isso é muito importante. Lembrando, né, Orson, quando você disse, né, a questão da limpeza dentro de um... Nós vamos falar agora do centro, né? Mas dentro de um centro espírita, você não precisa ser um médium de incorporação, você não precisa ser um... Não, se você for lá no auxílio, ajudar no auxílio da fila, a trazer os idosos que têm dificuldade, um pouco mais de dificuldade de deslocamento, isso já é um trabalho de caridade. Então, a mediunidade, a gente não pode associar a mediunidade à incorporação, a estar lá no centro espírita, vestir o branco. Ela começa dentro de casa, pelos mais próximos, né, Orson? A gente sabe disso. E para você ser um médium, um bom médium, e ter assistência dos bons espíritos, está tudo dentro da sua conduta moral, né? As pessoas, às vezes, querem saber quem que são as entidades que me acompanham, os espíritos. É só você olhar a sua conduta moral. Se a gente tem uma conduta moral correta, dentro das leis divinas, a gente tem a assistência dos bons espíritos e sempre a gente vai ser intuído. A gente é assistido bem antes da gente estar aqui encarnados, né, Orson? Tem um livro maravilhoso que fala sobre mediunidade, é um dos domínios da mediunidade, do André Luiz. É uma obra maravilhosa. Quem tem a oportunidade, lê esse livro, que lá explica com muitos detalhes a questão mediúnica, né? Você falou sobre o livro dos médiuns, está aqui, ó, é uma obra-prima maravilhosa, é um conhecimento. Outro livro que você falou, né? A Luz, é da Ivone, né, o Orson? É muito bom. Então, o Orson sempre, eu estava falando da outra live sua, que você fez os livros que a gente deve ler, reler e estudar. Aqui no livro dos médiuns, no capítulo 14, fala sobre os tipos de mediunidade, que é tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Aqui, ó, Orson, tem a minha tia aqui, ela fez um comentário, ainda muito criança, com 7 anos, algo me dizia que eu deveria curar quem estava doente. Então, colocava a mão em quem sentia dor, e esse alguém, movido pela fé, se curava. Mais tarde, entendi tudo isso. A minha tia começou de muito cedo também, né, a desenvolver. Então, Orson, é muito importante a gente passar para os nossos parceiros, amigos que estão aqui, a importância da mediunidade, a importância do envolvimento. Exige muita dedicação e você tem que abrir de muitas coisas do mundo material. Às vezes, um dia que está tendo uma festa, que está tendo um churrasco, você está lá no centro espírita, praticando a caridade, auxiliando. Ser médium não é apenas incorporar, não é apenas ir na reunião espírita. É manter a tua vida com uma conduta moral bem reta, né, Orson? A mediunidade, ela é uma ferramenta de trabalho.
Talvez os nossos amigos pudessem perguntar por que eu sou médium. A pessoa fazer a pergunta a si mesmo, né? Por que tenho mediunidade? O que eu tenho que aprender com isso? Por que Deus me dotou desta faculdade? A mediunidade é uma ferramenta de trabalho que está nas suas mãos saber usar. Para saber usar, você tem que conhecer aquele instrumento. Você não vai confiar-se a uma cirurgia com uma pessoa que não é médica. Você vai procurar um médico para se submeter a um tratamento médico. Então, quando se trata de comunicações com os espíritos, nós temos que saber como é que se relaciona com os espíritos. Nós temos que também conhecer que a mediunidade, não sendo privilégio, não sendo preferência de Deus, não sendo nenhum tipo de escolhido, né? Nós não somos escolhidos, privilegiados, nada disso. Sabendo disso, a gente vai entender que os médiuns são pessoas comuns, normais, falíveis também, sujeitas a todo tipo de ilusão, sujeitas a todo tipo de sedução, e, portanto, é preciso ser sempre prudente. O médium, quando se sente portador da mediunidade, se ele vê os espíritos, se ele ouve os espíritos, ou se os espíritos se manifestam através dele pela voz, pela visão, pela audição, são muitas as manifestações, e mesmo pela cura, como disse a sua tia aí, que desde criança exercia com a imposição das mãos, e as pessoas se sentiam aliviadas e curadas, que é outro tipo de mediunidade que tem acontecido bastante ainda. Tem muitas pessoas que, pelo simples gesto de direcionar as mãos, de impor as mãos, conseguem curar pela fé da pessoa que procurou. E tudo isso traduz responsabilidade. E a gente tem que entender que quando os espíritos se afastam, a mediunidade não existe, porque ela não pode ser praticada se os espíritos se afastam. E os espíritos se afastam quando há má conduta. E quando há má conduta, os bons espíritos se afastam e se aproximam os espíritos brincalhões e aproveitadores, que aí vão abusar. Por isso que, de vez em quando, a gente vê os escândalos que surgem com a mediunidade, que não é privilégio do espiritismo. A mediunidade está em todos os segmentos sociais da humanidade. Alguns conhecem como lidar, como fazer. Outros abusam e exploram essa faculdade. Por isso que a gente tem que conhecer o assunto, né? E quando você referiu-se às lives e às entrevistas que eu tenho postado no meu canal, a quinta-feira à noite, que é no próximo dia... Hoje é dia 5, dia 5, Orson, dia 5. No dia 7, nós teremos a entrevista com o Dr. Marcelo Crispim, que é médico, eu esqueço a especialidade dele, em Belo Horizonte, e ele vai falar sobre 2 médiums absolutamente desconhecidos. A entrevista ficou sensacional. Então, se você quer aprender mais sobre mediunidade, veja a entrevista na quinta-feira, 9h30 lá no meu canal. Ô, Luiz Carlos, boa noite, Luiz Carlos. Bem-vindo, obrigado. Boa noite, meu amigo. Prazer aí. Boa noite, camarada. Já estão dando sinal ali no relógio. Boa noite, Luiz. Rapaz, peguei um trânsito, seja bem-vindo. Estou brincando. Toca o barco que eu vou acompanhando. O meu amigo aqui, o Eduardo, fez um comentário e colocou: medianidade não é karma, muito menos estrelismo, né? As pessoas estão aqui participando com a gente. E a Maria fez uma pergunta: todas as pessoas são médiums, porém cada um com um grau de mediunidade? Foi a pergunta que ela fez, é o que a gente estava falando aqui, né? Exatamente. Nós aprendemos com Allan Kardec que todos somos mais ou menos médiums, mas cada mediunidade tem a sua característica própria. Não existem 2 médiuns iguais, tanto no quesito de responsabilidade, tanto no quesito de conhecimento e tanto no quesito de grau de intensidade. Alguns têm uma percepção aberta, clara, completa. Pessoas que às vezes estão numa mesa de conversa e identificam um espírito sentado ali, um espírito que se aproximou, um espírito que adentra o ambiente, ele consegue ouvir o que o espírito lhe fala, consegue ver, e outros são absolutamente cegos como eu. Eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não tenho nenhum tipo de percepção assim explícita. Normalmente intuitiva, que a gente vai perceber que aconteceu depois que falou, depois que usou, mas é uma intuição muito sutil que surge em momentos de fala ou de escrita, etc.
e às vezes um envolvimento muito carinhoso, porque todo aquele que sente, em qualquer grau, como ensinou Allan Kardec, a presença ou a influência dos espíritos é por esse fato médium. Nós somos todos médiums. É que o grau de percepção varia em função da bagagem do espírito, da necessidade do espírito, da tarefa do espírito, do compromisso do espírito. Cada um tem uma tarefa a executar. Não vamos pensar que todas as pessoas têm tarefas espirituais. Vamos imaginar um grande empresário que dirige uma grande empresa e dá emprego para dezenas, milhares de famílias. A missão dele é essa. Ele não veio para trabalhar com a mediunidade, ele veio para alimentar famílias, para dar empregos para famílias sobreviverem, subsistirem. Então, as missões, elas são muito variadas na Terra. Às vezes existem escritores, filósofos, artistas, que cedem a sua sensibilidade, o seu senso de percepção da vida para servir das mais variadas formas. E uma delas, por exemplo, é atuar em favor do bem coletivo. E outros atuam na mediunidade. Mediunidade não é apenas do ponto de vista espiritual. Porque quando uma pessoa está servindo a uma causa, seja lá qual for, não precisa ser causa religiosa, não. Como eu dei o exemplo do empresário que emprega milhares de famílias, ele está sendo médium do trabalho, ele está sendo médium da subsistência de muitas famílias. Então, a mediunidade ela não se refere exclusivamente a receber espíritos. A mediunidade se apresenta de muitas formas. É esse sentido geral de integração entre as criaturas humanas que nós temos que incorporar no pensamento, entender que a pessoa que tem boa vontade, por exemplo, ela está sendo médium da boa vontade. A pessoa que tem boa disposição, a pessoa que chega no ambiente, todo mundo fica contente porque ela dispensa alegria, uma pessoa sorridente, ela está sendo médium da alegria. Então, vejam como é interessante isso. A gente pensa que somente um espírito falando por intermédio de outro vai ajudar? Não. Quantas pessoas que têm um astral altíssimo, quando ela chega, todo mundo fica contente. Ela é médium da alegria. Como também existem aquelas pessoas que onde chega o ambiente pesa. Ela é médium da má vontade, é médium do ambiente carregado, é médium da indisposição, é médium do desânimo, por exemplo. Né? Existem pessoas que se tornam portadores do desânimo. Tem pessoas que são médiums da crítica, tem pessoas que são médiums, etc. Vocês já entenderam o meu pensamento. A semana passada, nós recebemos um convidado, a semana retrasada, né? Nós recebemos um cantor. Então, a própria música, quantas pessoas levam uma mensagem de amor, de carinho através da música, não necessariamente a música espírita, né? Como a gente comentou na live da semana retrasada, né? Você me faz lembrar, Matheus, uma experiência muito curiosa. No Brasil, nós tivemos a mediunidade de Chico Xavier, que é o maior médium de nossa contemporaneidade, né? A maior antena psíquica do planeta, que faz 20 anos que desencarnou. Então, no Brasil, Chico representou esta capacidade de percepção das entidades espirituais, como Humberto de Campos, Emmanuel, André Luiz, entidades de alto gabarito intelectual, psicológico, espiritual, que contribuíram com o seu conhecimento. Na Inglaterra, nós tivemos a médium Rosemary Brown, que era uma médium musical. Se o Chico recebia grandes expressões literárias e doutrinárias, como nós tivemos o Parnaso de Lentúmulo, diversos poetas brasileiros e portugueses, através da poesia, ensinando o amor a Deus, a confiança na vida, etc., etc. E tivemos um Emmanuel com a sua sabedoria, tivemos um Humberto Campos e tantos outros. Lá na Inglaterra, Rosemary Brown apresentava Beethoven, Liszt, Tchaikovsky, esses grandes compositores que, através dela, psicografavam letras de grandes orquestras, psicografavam letras musicais. Acontece que os nossos irmãos ingleses, que não são muito ligados a isso, não virou nada, né? Ficou meio apagado o assunto. Aqui no Brasil, a mediunidade, através do pinga-fogo com Chico Xavier, explodiu no Brasil, né? Até hoje, provocando um grande movimento de instrução doutrinária e cultural. Mas a Rosemary Brown, num país como a Inglaterra, que é um país que se caracteriza mais
pelo materialismo, pelo certo ceticismo, né? Isso não foi adiante. No entanto, a Rosemary Brown é a médium da música, por exemplo. Eu estou dizendo que ela é uma médium de expressão, capaz de ouvir uma música e traduzir em notas. Todavia, você citou o cantor que se entrega à sensibilidade. Nós vamos nos lembrar aqui do grande Yanni, que é também um grande maestro, que é também um grande pianista, ou nos lembramos de Ray Conniff, ou nos lembramos de tantas outras expressões da música. Eles são médiums da música também. Através deles, essas expressões elevadas se traduzem para a harmonia e a felicidade humana. Isso é muito bonito. Assim como temos os médiuns de cura, que se fazem intérpretes da ação de médicos espirituais. O terreno da cura é o terreno mais difícil. Precisa ter muito cuidado, muita prudência, né? Os médiuns, exige-se muito desses médiuns, mas é uma realidade palpável que também existe. Exato. Professor, você quer fazer alguma pergunta para o Orson? Está travado, será? Não, eu só estava acompanhando aqui eu estava acompanhando aqui o raciocínio. Tá escutando? O professor está travando aqui para mim, não sei para você. Está com um pouquinho de delay. É para mim também. Eu desconfiei que eu estava meio travando, por isso que eu fiquei mais quieto. Agora sim, professor, nós estamos conseguindo te escutar. Bom, eu só estava acompanhando o raciocínio aí. Criou um senso comum, né, Orson, Mateus, Rômulo, de que a mediunidade é algo exclusivo do espiritismo, né? Que só quem é espírita é médium. E agora acho que a missão nossa é quebrar esse conceito de que o médium é só aquele que é espírita. Pelo contrário, o Kardec ele vem trazer para a gente uma explicação sobre o espiritismo, sobre a mediunidade, como que ela funciona, porque cada médium ele vai ter as suas sensações também, mas ele vem trazer um mínimo, né, um básico ali, de que, olha, existe a mediunidade e são esses sintomas que vai ter, são essas percepções, ele vem nortear, que serve de base não só para o espiritismo, né? Serve também para aquele médium da Umbanda, aquele médium que está na Igreja Católica e usa outro nome, aquele médium que está no evangélico e também usa um outro nome, aquele médium que não está em nenhum lugar, que está lá benzendo também. Então, as obras do Kardec ela vem ajudar muito nesse sentido, né? Ela vem enriquecer e ela vem quebrar paradigma. Olha, eu não estou aqui para determinada religião, eu estou para quem quer conhecer um pouco mais. E o médium, quando ele começa a ser ostensivo, não que eu digo ostensivo no aspecto de incorporação, mas eu digo assim, no aspecto de trabalhar, de praticar, ele tem que se entregar àquela causa, né? Um cantor, ele consegue captar a música porque ele se entrega àquela atividade que ele está fazendo, e quando ele se entrega àquela atividade, ele consegue ser uma anteninha com uma melhor recepção, né? Eu vejo a mediunidade nesse sentido. Olha. O João Vitor, João, um abraço do João, meu aluno do primeiro C, um abração, João. Tá com a nota garantida já, João, participando da live do professor. Já, João. Orson, antes de você... Na minha prova ele pode consultar o mentor dele. De fazer o Orson fazer o comentário a respeito do que o professor falou, a Sanfiore colocou assim, ó, recebe o Espírito Santo e fala em línguas. Então aqui as pessoas estão comentando, né? É muito importante, né, Luiz? Esse comentário que você fez sobre que não é exclusividade, o Orson também no início da live falou isso, não é exclusividade dos espíritos, de nós espíritas, né? Que o Kardec, os livros, né? Tudo que ele deixou para a gente, pode ler hoje, não tem nada de atrasado, pelo contrário, né? Tá tudo dentro da atualidade. Ele deixou o Norton aqui, mostrou a verdade para a gente, como é feito, o que a gente deve fazer para tudo isso. Então, quando a gente fala na questão mediúnica, o Mateus lembrou muito bem, o cantor João, né, o João Vitor Orson, ele estava falando da dificuldade de se fazer as letras espíritas, de conferir
se aquilo tem o conteúdo espírita. Então, foi uma live muito interessante, foi uma live que a gente ficou muito curioso, né, sobre como eram feitas as letras, e ele cantou aqui ao vivo para a gente, Orson. São letras maravilhosas. Então, Rômulo, oi. Pois não, Matheus? só antes do Orson fazer o comentário também, só lembrando que o termo, a palavra mediunidade, ela é mais usada no meio espírita, porém, como disse o Orson, esse dom, essa faculdade, em outras religiões, ele é tratado com uma outra nomenclatura, né? Muitas vezes se chama dotado do Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo. Então, é uma outra maneira de dizer que é médium, né? Como disse o meu amigo Anjo Bom aqui, é a mesma coisa, só que diferente. Pois é. Eu, aproveitando a fala do Luiz Carlos, foi muito oportuna a fala dele, porque quantos de nós não conhecemos padres inspiradíssimos, Nossa, verdade. portadores de mensagens muito elevadas, o que também se aplica a muitos pastores evangélicos, que trazem na boca uma verdadeira fonte de estrelas luminosas, com a sua facilidade de expressão, fazendo-se intermediários do auxílio dos espíritos. Porque os espíritos não trabalham só no centro espírita, os espíritos estão em todos os lugares e trabalham sempre onde há boa vontade, onde há amor, onde há o desejo de ser útil. Então, esta consciência nos retira de nós qualquer tentativa de vaidade, de achar que é só no espiritismo. Não é. Os bons espíritos agem em todos os lugares. E toda iniciativa, toda ação que vise o crescimento do ser humano, significa para nós a prática do bem, a mediunidade. Seja lá o nome que se dê, ainda que se dê o dom do Espírito Santo, o dom maravilhoso, o dom iluminado, isso é secundário. Nós damos o nome de mediunidade, é uma faceta de interpretação. Mas sendo a mediunidade uma faculdade humana, muitas criaturas o são. Alguém lembrou aí as benzedeiras, acho que foi o Luiz mesmo, as benzedeiras que utilizavam aquelas pequenas ervas que passavam na parte ferida do corpo, com aqueles gestos característicos, hoje já nem tão comuns, mas muito comuns no passado, são médiuns. Elas usam aqueles apetrechos que nós respeitamos, mas a gente sabe que não é aquilo que cura. O que cura é o fluido da pessoa que está com o desejo de contribuir com a cura e a fé da pessoa que ali comparece. Ora, isso também funciona no centro espírita. Quando vamos receber um passe no centro espírita, se nós nos colocamos numa posição receptiva de amor e fé e confiança, o passe vai nos beneficiar imensamente. Agora, se nós vamos lá contrariado, não quero tomar passe de sujeito, não gosto dele, pronto. Você cria uma capa aqui que o passe cai do lado e não adentra você. Né? Então, gostou da capa do sujeito? Exatamente. É a questão da recepção, né, Orson? A gente atrai tudo aquilo que a gente pensa. Lembrando... Eu vou dar uma cutucada aqui, que eu sei que eu estou travando. Sim, Luiz Carlos. Enquanto o Luiz Carlos volta, deixa eu completar meu pensamento, então. Da mesma forma que você facilita a recepção das mensagens e você se beneficia, você também pode fazer com que aquilo que você acumulou, recepcionou, aquilo que você absorveu, se transforme em bênção para outra pessoa, fazendo-se, portanto, medianeiro, médium, em favor dos outros. Seja pela voz, seja pelo olhar, seja pelas mãos, pelo abraço, pela palavra, pela prece ou pela atuação mediúnica propriamente dita, como a gente está habituado. Mas é só uma questão de palavras. Seres humanos, todos filhos de Deus, todos dotados da capacidade de doar e amar. Orson, lembrando, a gente, né, foi como disse, o tema é muito extenso, é muito importante, daria para a gente ficar aqui falando sobre os tipos de mediunidade, mas vamos lembrar de uma também muito importante, que é a questão dos desdobramentos durante o sono, né? Que a gente trabalha também quando o corpo descansa. Então, às vezes, tem pessoas que conseguem fazer os desdobramentos conscientemente,
né? Que são as projeções astrais, e tem aquelas que não se lembram. Então, é muito importante também a gente comentar um pouquinho sobre essa questão do desdobramento mediúnico durante o sono, né, Orson? Eu volto novamente a indicar os livros de Ivone Pereira, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, porque ela foi uma médium com grande facilidade de desdobramento, que significa um desprendimento parcial do corpo durante o sono do corpo, em que o espírito vai trabalhar. E nós podemos ser úteis também durante a noite, nos preparando para dormir com uma prece, com uma vibração e com o desejo de ser útil durante a noite. Normalmente, nós somos criaturas indisciplinadas, é próprio da nossa condição, do estágio. Dormimos tarde, não temos horário regular para dormir, é uma série de coisas. Mas, havendo equilíbrio, havendo disciplina, nós podemos ser úteis e atuar durante o sono físico como espíritos, porque toda noite a gente se desprende do corpo. Não totalmente, porque o total seria a morte do corpo, mas parcialmente. Como você disse aí, alguns conscientes, outros inconscientes, não vão se lembrar de nada. Nos conscientes, é preciso ter muita prudência no relato dessas excursões, para quem vai contar, como vai contar, até que ponto vai contar, porque às vezes os desdobramentos conscientes levam você a lugares e pessoas que você conhece, você poderá presenciar cenas desagradáveis, e a prudência, a caridade manda silenciar aquilo que o médium vê e que não é agradável, com o dever de auxiliar dentro das suas possibilidades. Então, a mediunidade ela tem esse caráter de responsabilidade muito ativo, né? Estudando o Espiritismo, a gente conhece o que é isso, como usar essa disciplina e esse respeito que a faculdade exige. Ô, professor, agora acho que não está travando o seu vídeo aqui para nós, que é... Ô, Orson, quando a pessoa ela quer ser média ou ostensiva, né, ela tem que estudar, ela não pode ficar no achismo, né? É muito interessante, você tem que se educar para ser um médio, principalmente com as obras básicas, porque senão você pode ficar muito tempo no animismo, dar abertura para obsessores, como ter uma ética espírita também, né? Quando um consulente ele vai na casa espírita passar por uma orientação espírita, parece que é uma coisa simples, mas ela se torna até perigosíssima se o médium tomar a frente da mediunidade do espírito que está orientando ali de forma intuitiva, ver o que é meu, o que é do mentor, né? É uma responsabilidade. Ser médium é ser responsável pelas atitudes, ele tem que ser um ético profissionalmente, é como se ele fosse um médico, ele tem que ter uma ética, o que escutar da pessoa, guardar para ele, filtrar bem o que vai passar. É importante nós dizermos isso, porque muitas vezes a pessoa fala, olha, eu estou tendo contato espiritual, eu já posso fazer isso, eu já posso fazer aquilo, eu já posso curar. Muita calma, na dúvida, é melhor não fazer nada, é melhor estudar, é melhor procurar orientação, uma casa espírita boa, que te forneça um curso, que te forneça uma orientação. É legal, né? Não sair por aí fazendo assim, olha, eu estou com sintomas de mediunidade, porque às vezes entra também moda, né? A pessoa acha que é moda, eu sou sensitivo. Vê um vídeo no YouTube, deu uma arrepio, ó, já estou com um negócio estranho aqui, ó, já estou com déjà vu, né? Nós, quando somos adolescentes, nós temos muito disso, né? Ó, eu acho que eu estou vendo coisa. Então, ser médio é ser responsável, é ter ética, é estudar eternamente, né? Evoluir em todos os mundos. Eu dei uma cutucada aqui antes. Eu acho que um dia nós poderíamos falar um pouquinho de como que funcionam os fluidos, como que eu transmito, como que recebe, né? Eu tenho encontrado um pessoal que tem falado que tem gostado muito das nossas lives, que tem esclarecido muito, né? Os pensamentos deles, as dúvidas que eles têm. Eu acho que um dia nós poderíamos falar do médium de cura e a transmissão dos fluidos também, porque às vezes a pessoa vem se escutando assim, falando sobre o médium de cura, mas o que é o médium de cura? Como que acontece essa cura, né? E é legal que essa semana eu estava vendo um vídeo de um psicólogo,
E ele estava indicando alguns livros para ler, que abriu a mente dele. Dentre esses livros, ele indicou um livro que vocês não podem deixar de ler, De um Átomo ao Anjo. Eu falei, peraí, esse livro é espírita, né? Se eu não me engano é do Miramês. E ele estava indicando no curso dele para ler um livro espírita. Então, confere com o que nós estávamos falando lá, que o espiritismo, ele está a conhecimento de todos, né? Ele não é para essa ou para aquela religião, ele pode ser até para ateu, se ele, que é recomendado que ele vai lá e dê uma olhadinha e conheça um pouco mais, né? Mas eu dei uma cutucada aqui, eu acho que nós poderíamos marcar um dia para falar um pouquinho do médico de cura, como que é o passe, autopasse. Eu acharia legal nós marcarmos uma live para falar um pouquinho sobre muito isso. Interessante. Amanhã cedo está programado para o meu blog, às 7h05, sair um artigo baseado num artigo do Kardec, que está na Revista Espírita, e são considerações sobre a mediunidade de cura. E neste trabalho, o Kardec faz essa afirmação: o médium que se deixa levar pela vaidade está perdido, porque os espíritos bons vão abandoná-lo e ele ficará à mercê de espíritos mal intencionados e exploradores. Então, eu até coloquei como título do artigo, para despertar a atenção dos leitores, o médium está perdido. Quer dizer, aí o pessoal, quem que é o médium que está perdido? Aí você vai lá e vai encontrar o comentário de Kardec, que é uma sequência de artigos que eu tenho publicado no blog sobre mediunidade de cura, exaltando essa questão toda, porque é uma questão que merece muito estudo, né? É muito interessante, porque nós poderíamos, normalmente nós damos exemplos ruins, vamos dizer, de pessoas de má índole, pessoas indisciplinadas, que às vezes são médiums. E normalmente acabam num desastre de atuação, de confusão, acabam num desastre de relacionamento, confunde a própria vida com a mediunidade. Mas vamos numa outra vertente. Existem pessoas de boa índole, claro que existem. Existem pessoas disciplinadas. Existem pessoas que sabem se controlar, filtrar, sabem respeitar. Seja a pessoa de boa índole, respeitosa, disciplinada, seja a pessoa de má índole, indisciplinada e confusa, em qualquer caso, nós temos que estudar, como você começou a sua fala, professor. Temos uma necessidade de estudar o Espiritismo e adentrar os seus detalhes para a gente criar referências, porque nós sempre vamos nos deparar com situações novas. Não existem duas mediunidades iguais, não existem dois fenômenos iguais. Se eu misturar dois elementos químicos conhecidos, um químico saberá o resultado que vai dar. Aquilo já é o fruto da observação, aquilo já se transformou numa regra, numa orientação, numa instrução. Então ele sabe que se misturar uma determinada quantidade com outra, ele vai obter determinado resultado. Com os espíritos, com a mediunidade, não dá para fazer isso, porque nós vamos lidar com vontades independentes, que se caracterizam por índoles diferentes e posicionamentos e bagagens distintas. Portanto, nós vamos ter resultados variados. Mas, em todos os casos, se nós queremos servir a causa, se nós queremos ser instrumentos do bem, como citamos lá o sacerdote inspirado, o evangélico preparado que tem luz na boca, aquele que orienta seus adeptos, que se torna um líder nato, que todo mundo respeita e ama, porque ele é um pastor de grande condução, assim como temos também bons palestrantes, dirigentes espíritas conscientes, né? As pessoas humanas são o que são. E se são boas, traduzem naquilo que são a bondade que trazem dentro de si. Mas todos temos necessidade de estudar para perceber essas nuances, perceber esses detalhes próprios da característica de atuação mediúnica, para não sermos alvo de ridículo, de fanatismo, de seduções do orgulho, e principalmente da vaidade, como eu iniciei a minha fala aqui, referindo uma observação de Kardec. O médium está perdido quando se deixa levar pela vaidade, porque ele vai se precipitar nos despenhadeiros que vão anular a sua mediunidade, e ele vai ser usado por espíritos espertalhões, espíritos mal intencionados, porque o fato de ser espírito não dá santidade a ninguém. Os espíritos são os próprios homens desencarnados. Então não vamos achar que porque veio por um espírito, o espírito falou. Ora,
tem gente encarnado que é muito superior a espírito desencarnado. Exatamente, Orson. Perfeito o que você falou. Lembrando também, Orson, você falou sobre os pastores, né? Sobre os padres, né? Existe uma profissão, e nós temos um aqui na live, os professores, né? Quantos professores médiuns, né? Que tem uma missão gigantesca diante daquelas crianças, daqueles adolescentes. Tem a Eliana também, que está sempre aqui acompanhando a gente nas lives. Os professores, né? Quantos são médiuns? Porque vem com uma missão muito grande de instruir, de educar as crianças que estão dentro das escolas. Tem uma pergunta aqui, se você me permite, essa vai para o professor, a Thelma, professor. Ela fez assim, ó, gostaria de saber como receber uma psicografia de um familiar que desencarnou. E se é uma psicografia que seja realmente do familiar. Professor, se você pudesse dar uma instrução para a Thelma, né? É o Luiz Carlos que vai responder? Ou o Orson, tanto faz, Orson. Ela quer saber que ela quer receber uma psicografia do familiar que desencarnou, mas ela quer que seja realmente do familiar, né? É tudo aquilo que a gente... Lembrando que o telefone sempre troca de lá para cá, né? Thelma, esse é um assunto muito recorrente, porque existem realmente muitas pessoas desejando notícias dos seus desencarnados, dos seus parentes. E é natural, existe uma saudade e uma necessidade de notícias. Mas esse é um assunto bastante que requer muito cuidado, porque existem médiuns e espíritos aproveitadores. Existem médiuns também que abusam pelo fato de serem chamados de médiuns para obter resultados de autopromoção, de vaidade pessoal, ou como quem diz, olha, eu atendi aquela família, recebi a carta do desencarnado. Então, o melhor critério para saber a veracidade da mensagem é a espontaneidade. Nós queremos sugerir a você que aguarde, porque se tiver que vir, virá. Porque se você procurar, você pode estar sujeita a fraudes, tanto de médiuns quanto de espíritos. Agora, você tem o direito de estar presente na esperança de receber uma mensagem que poderá vir. Mas a autenticidade, ela sempre vem com a espontaneidade, porque realmente é um terreno onde nós não vemos o espírito e nós não conhecemos a intenção do médium. É preciso muito cuidado. Se o médium começar a perguntar dados daquele que você está esperando notícia, abre o sinal amarelo, porque já é um sinal de que poderá ser uma notícia que não é verdadeira. Então, é natural o seu desejo de querer receber mensagens, mas confie em Deus, aguarde o tempo, que Deus sempre atende às nossas rogativas. Peça na prece para se encontrar com o seu familiar durante o sono do corpo. Professor, você quer falar mais alguma coisa com o Orson sobre a questão da psicografia? Eu não sei se o professor está travado. Eu voltei. Eu vou relatar o que acontece em Guaxupé, que é uma comunidade muito séria. Eu não psicografo em qualquer lugar. Nós temos hora marcada para começar, hora para terminar. Tem todo um pessoal que recepciona o consulente, nós não temos nem contato com eles, tá? Recebe-se uma ficha e através dessa ficha nós sentimos a energia. Nós não fazemos ao vivo na frente das pessoas, nós gostamos de ficar no anonimato, ou quando nós saímos ninguém sabe que somos nós entramos até no meio do pessoal lá, não comentamos nada, nós entramos mudo e saímos calado do local. E na nossa sala, nós concentramos meia hora antes e depois das 9 às 10 nós fazemos a psicografia, enquanto isso tem uma palestra no salão. Nesse decorrer da psicografia, o médium ele tem a sensibilidade, depois nós temos 2 pessoas para conferir. Essas pessoas eles não psicografam, mas é interessante. A mediunidade intuitiva deles é muito forte. Os mentores estão ali com ele, eles conferem se estão dentro da doutrina espírita, e se não tiver, ela não vai ser lida lá na frente. Eles guardam aquela carta. Já aconteceu o caso de ter gente lá para testar com um cantor famoso, e assim, nós não conhecemos os cantores, né?
e de repente não leu a carta. Ele tem lá guardado, ele também não fala para o médium que guardou, tá? Uma vez ou outra nós analisamos os tipos de mediunidade, porque a psicografia também ela não é padronizada. Cada psicógrafo ele vai ter o teu estilo de psicografia. Então, na nossa casa, é uma casa muito séria lá em Guaxupé, fica duas pessoas altamente estudadas, acho que o Orson conhece Guaxupé lá, se ele não conhece, o pessoal conhece muito ele, porque eu vejo o pessoal comentando ele lá, e eu não lembro se eu te vi lá no último encontro espírita que teve antes da pandemia, e acho que você volta agora para estar falando alguma coisa, ou indicou alguém que vai estar participando lá. Isso mesmo. O professor não é entregue para a família, ela fica retida lá. E lembrando que o Orson comentou aí, o telefone ele toca de lá para cá. E muitas vezes a pessoa está tão concentrada em querer uma carta, querer uma prova concreta, que ela não percebe que aquele sonho que ela teve com o ente querido já é uma comunicação. É a melhor de todas, né? E é mais fácil, porque tem pouco carteiro, um monte de carta. E de repente, num sonho ali, uma sensação, o ente querido falou, tô aqui, tô legal, vamos seguir, ó, é bonito. Como que você faz para interpretar o teu sonho? Observa o seu dia a dia, se ele está linkado com coisas do dia a dia. Geralmente o sonho que a gente tem com os entes queridos, que é comunicação, ele não está linkado com o simbolismo do dia a dia. Então você percebe, olha, eu sonhei, eu tive aquela sensação, siga a intuição, faça oração. O Orson falou uma coisa legal aí, para ir dormir, nós temos que nos preparar mais do que para sair, para ir num evento, para ir num jantar. O nosso sono, ele é muito mais importante do que ir para uma balada, do que ir para uma festa. Nós devemos se preparar muito para dormir, entre aspas, né, Orson? Porque a nossa matéria que dorme, o nosso espírito aí, vamos se entregar, vamos ajudar, tem muita coisa para fazer e para aprender durante a noite também. É muito importante nós nos entregarmos e entender que não é só a psicografia, a comunicação. A psicografia ela é uma das comunicações, né? Exatamente. Mas quem quiser, no meu Instagram eu vou postar de novo, tá? Ou digitar lá Comunidade Chico Xavier no Facebook, tem lá o dia, o horário, fica na rodovia, o GPS leva certinho. Vai lá fazer uma visita também, conhecer, é legal conhecer o ambiente, tem algumas palestras lá, que algumas não, todas as palestras que vão lá são palestras que esclarecem muito, o atendimento é muito legal, é um ambiente gostoso, é uma experiência maravilhosa, né? Conhecer não só a psicografia, eventos espíritas também, né? Muito bom. Pessoal, nós precisamos liberar o Orson, né? Vocês já podem fazer aqui, Matheus, passar a palavra para você. Eu queria agradecer a presença, né? Agradecer ao Luiz, a você, Rômulo, principalmente ao Orson, nosso convidado. E só para fechar, quando os meninos marcaram o tema, eu fiquei um pouco aflito, porque eu falei assim, poxa vida, eu estou só no meio das águias. Esse menino aqui é um anjo. Esse menino aqui é a bondade e o amor em forma de pessoa. Esse aqui é psicógrafo. O Orson dispensa comentários. Eu fiquei pensando assim, e eu? Aí eu lembrei da minha avó, né? A minha avó médium, minha avó católica, porém uma médium maravilhosa, minha avó dizia assim, Mateus, você ande com pessoas sempre melhores que você. Anda com pessoas melhores que você, porque aí você sempre vai aprender, né? E aí aquele velho ditado, né? Não olhe com quem andas e direi quem tu és. Não, né? O Orson deixou muito bem claro isso. Olhe quem tu és e lhe direi quem lhe acompanhe.
quem lhe acompanha. Meu muito obrigado. Deus abençoe vocês. Foi mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Ô, Matheus, não esquece, nós vamos pedir para o Orso fazer a prece de encerramento. Não sai da live, não, tá? Professor. O professor, será que travou? O professor está escutando a gente? Se você quiser despedir já do Orso, nós vamos pedir. Eu vou falar porque vai travar daqui um pouco. O Luiz hoje travou para mim aqui. Orson, então... Eu vou me despedir porque acho que está travando aqui. Obrigado, Orson. Prazer em revê-lo, meu amigo. Realmente ele está travando. Hoje mesmo. A internet dele está bem complicada. Meu amigo Orson, eu gostaria de te agradecer. Gratidão mais uma vez por você ter aceito o nosso convite, estar aqui batendo um papo sobre mediunidade com a gente. É o que a gente sempre fala aqui. A gente aprende muito nesse bate-papo, né? Não tem como escutar você e não sair com um aprendizado grandioso que nos engrandece, né? Eu gostaria de te agradecer por você compartilhar todo esse conhecimento, a tua experiência com a questão espírita, nos indicar, sempre deixa boas indicações, né? Eu estou lendo alguns livros do Leon Denis que você indicou, maravilhoso, O Ser da Dor, né? O Poder de Ser da Dor, maravilhoso, um livro maravilhoso, estou começando a ler, então são boas indicações. Hoje você novamente nos indicou algumas obras, então isso é muito importante para nós que estamos, como o Matheus disse, né? Tá entre águas. Ele tem um coração maravilhoso, esse menino é a felicidade nossa aqui, a humildade dele, né? Em dizer, ele tem um conhecimento gigantesco também, um coração, um espírito iluminado. Então, em nome da live Papo de Amigos, eu gostaria de te agradecer. Queria também já te fazer um convite para depois a gente agendar outra palestra sua, porque é incomensurável ter você aqui, tá bom? Eu pediria que você fizesse o encerramento e fizesse uma prece para a gente encerrar a live. Gratidão mais uma vez de estar com você. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Rômulo. É uma honra estar aqui, porque todos nós, esse intercâmbio é muito saudável e o bate-papo é melhor do que palestra. Então, nós nos sentimos muito gratificados. E a todos os amigos que estão nos ouvindo, o nosso pensamento de amor e paz nesse instante, para que a sabedoria divina nos alcance e tenhamos lucidez para assimilar todas essas lições que nos são trazidas constantemente. Que Deus abençoe o lar de todos nós, fazendo-nos fortalecidos na fé. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Fico muito honrado com esta oportunidade. Fico muito feliz e agradecido por ter um novo convite. Aqui estaremos, com certeza, imensamente agradecidos. Um grande abraço a todos. Acho que o horário está vencendo aí. Muito boa noite e fiquem com Deus. Tchau, até breve. Gratidão, mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam em mais uma live Papo de Amigos. Agradecer ao Orson, ao Matheus, ao professor e a todos que tiraram um tempo do seu dia para ficar aqui com a gente. Que o Mestre Jesus ilumine a todos. Que vocês tenham uma semana abençoada, com muita luz e com muito amor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Orson.